Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre educação e antes de começar a falar sobre educação eu quero falar sobre deficiência. A deficiência é a insuficiência ou ausência do funcionamento de algum órgão de acordo com a medicina geral. Dentro da área de psiquiatria, é a insuficiência da função psíquica ou intelectual de uma pessoa. Basicamente, a deficiência é uma limitação físico-motor ou mental, intelectual, de um ser vivo. Veja bem, um ser vivo. Isso significa que o seu cachorrinho pode ter, que uma planta lá no seu vasinho também pode ter, que é genética às vezes, tá? E a deficiência, ela pode ser tanto no nascimento quanto adquirida. Isso quer dizer que a gente está vivendo a nossa vida tranquilamente e sofre um acidente de carro e aí a gente perde um membro, ou a gente está vivendo nossa vida normal, mas devido à idade a gente perde a visão, perde a audição e a mobilidade. E também no nascimento, quer dizer que foi um problema genético, foi um problema de gestação. Então, não é uma coisa que os pais têm controle, que os médicos têm controle ou que a pessoa com deficiência tem algum controle sobre isso. É simplesmente algo que acontece, é uma doença que acontece. A gente não tem controle de como ela se desenvolve, de como ela vai crescer no nosso organismo, tá? Por que é importante falar sobre esse assunto? É importante a gente falar sobre deficiência para quebrar os tabus, porque quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, como sexo para educação infantil, como homofobia, como racismo, mais gente vai se informar e, consequentemente, menos preconceito vai ter. Menos pessoas vão sofrer com bullying, vão sofrer com discriminação, porque quanto mais informação uma pessoa tem, mais ela se torna um ser humano que acolhe, que protege, que estimula e não um ser humano que vai discriminar, que vai excluir. E a inclusão social é isso, é você aceitar as diversidades que existem à sua volta, aceitar as diferenças e valorizá-las. No Brasil, existem leis que asseguram o bem-estar e a convivência social das pessoas com deficiência. Por exemplo, a Lei número 13.146 de 2015, chamada Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz diversos direitos da saúde, educação, moradia e trabalho que um deficiente possui e que devem ser cumpridas e asseguradas pelo governo, pela família e pela sociedade. A gente vai focar mais durante os próximos vídeos na área da educação, falar sobre educação especial, educação inclusiva, mas é interessante você saber sobre essas leis que asseguram os direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que deve ser mencionado para vocês que a pessoa com deficiência, ela não se sente vítima e nós não devemos vitimá-la, porque ela tem uma doença, assim, ela não sofre daquela doença. Eu não sofro de diabetes, eu não sofro de vitiligo, eu tenho essa doença. É uma limitação, uma condição que eu tenho que viver com ela, mas eu não sofro. Dependendo do tipo de grau de deficiência, a pessoa precisa de mais assistência ou não. Mas
basicamente aquilo dali é o normal da pessoa, sabe? Só que nós que vemos de fora, se somos tidos como normais, vemos aquilo e temos a mania de vitimar aquela pessoa, de sentir, ai, o coitadinho, de dizer, ai, que pena dele, ele sofre disso, ele sofre daquilo. Portanto, essas pessoas acabam por acreditar, devido ao que os outros falam, que elas são vítimas da sua situação e não conseguem viver e aceitar a sua situação, a deficiência, porque elas acham que elas tinham que ser normais, felizes, elas precisam ser normais. E isso é uma coisa que nós, que somos ditos como normais, acabamos por induzir aquela pessoa que possui aquela limitação. Mas não é a limitação de uma pessoa que a torna incapaz. Porque com certeza essas pessoas possuem algum talento, algum dom que eles ainda não exploraram, simplesmente por ter medo e por se sentirem incapazes. Então, eu convido você que conhece alguma pessoa com deficiência a incentivá-la a desvendar os seus dons, né? A conhecer, a tentar experimentar, para que ela possa sentir de fato de que ela é capaz, ela é um ser humano como qualquer outro que possui uma doença, tá bom? Incluir essas pessoas é promover a diversidade. Em um país como o nosso, que temos tanta diversidade cultural, diversidade de etnias, a gente não deveria excluir o outro por ser diferente. A gente deveria simplesmente abraçar a diferença do outro e trazê-lo para perto de nós, para perto das pessoas que nós convivemos, valorizar essas diferenças e, consequentemente, diminuir esses preconceitos, né? Quebrar com esses paradigmas. Então, eu quero dizer para você que inclusão é dever de todos. Não é só direito das pessoas com deficiência, mas é dever de todos, tá? Bem, agora a parte técnica, a terminologia correta. Portadores de necessidades especiais, portadores de capacidades essenciais, pessoas com deficiência, deficiente. Qual que é a nomenclatura correta? No texto aprovado pela Convenção Internacional de Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidades das Pessoas com Deficiências, que aconteceu em 2006, estabeleceu-se que a terminologia correta é pessoa com deficiência. Isso porque a palavra deficiência denota a incapacidade ou a inadequação da pessoa à sociedade. A pessoa ela não é deficiente, ela tem uma deficiência, uma doença. Por exemplo, eu tenho diabetes, eu tenho colesterol, eu tenho pressão alta, eu tenho uma doença, né? Então eu tenho uma deficiência. E o termo portador diz que ter deficiência faz parte da pessoa e nada mais, nada menos. Ela tem que portar aquilo, ela tem que ter aquilo, como se fosse uma característica física. Eu tenho cabelos escuros e cacheados, então é uma característica física minha. Então eu porto cabelos escuros e cacheados. No caso, a pessoa com a deficiência, ela tem uma deficiência. Ela não porta aquilo como característica. E os termos necessidades especiais ou capacidades especiais induz que aquela pessoa é diferente por um motivo, acentuando esse motivo, culminando na exclusão da mesma. Porém, todos nós temos necessidades especiais. Existem pessoas que
só conseguem criar algo se estiver em pleno silêncio. E essas necessidades são coisas do dia a dia, são características que a pessoa aprendeu ao decorrer da vida para desenvolver o seu intelecto, para desenvolver o seu convívio com as outras pessoas. E dizer que a pessoa que é deficiente, ela tem uma necessidade que ela só vive se ela for suprida aquela necessidade, é dizer para todos, alegar para todos que aquela pessoa é diferente e que ela não se encaixa dentro da sociedade, porque para ela viver, a gente precisa modificar a sociedade. Quando a gente diz portador de necessidades especiais, que a gente está fazendo? A gente está dizendo que é mais difícil a gente criar a possibilidade daquela pessoa viver junto com todo mundo do que excluí-las, entendeu? Portanto, esses termos não se usam mais. Deficientes, portadores de necessidades especiais, portador de qualquer que seja o caso, portadores de capacidades especiais, e a nomenclatura correta agora é pessoas com deficiência. É importante dizer que as diferenças precisam ser valorizadas respeitando as necessidades de cada um como indivíduo, né? Cada pessoa, seja você ou seja eu, tem uma necessidade para se conviver, precisa ser respeitada para conviver com o outro, né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é deficiência e como usar as nomenclaturas e que a inclusão é importante. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a educação inclusiva, certo? Grande beijo, tchau!